Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Saber Viver, o programa do envelhecimento, da velhice e de um longeviver satisfatório. Hoje nós vamos falar sobre nutrição e sobre alimentação na envelhecência, com a nossa convidada Joselita Santos. Ela é nutricionista, gerontologista, especialista em obesidade e emagrecimento e em segurança alimentar. Mas antes, nós vamos apresentar nossa série Conhecendo o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso é a lei de número 10.741, de 1º de outubro de 2003, lei que regulamenta os direitos das pessoas idosas. Mas especificamente hoje nós vamos falar do artigo 16. O artigo 16 diz: ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico. Ele traz o parágrafo único que diz: caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização para o acompanhamento do idoso ou, no caso de impossibilidade, justificá-la por escrito. Tem uma frase simples, direta e objetiva que diz que nós somos aquilo que comemos e o que comemos é o que nós somos. O tema de hoje é sobre nutrição e alimentação na envelhecência e os cuidados que nós idosos devemos ter nesse tempo de pandemia que já está terminando, graças a Deus, durante as festas natalinas e de final de ano, e por que não saber um pouquinho também sobre o verão, como a gente se alimentar. Para isso, nós vamos conversar com nossa convidada, com Joselita dos Santos. Joselita, seja bem-vinda ao nosso programa Saber Viver. Muito obrigado. Muito obrigada também, professor, pelo convite. E é uma satisfação imensa poder transmitir um pouco do meu conhecimento para o seu público. Joselita, qual a diferença de nutrição e alimentação? Bom, vem justamente da aquisição dos nutrientes. Você pode estar se alimentando de um alimento, mas ele não oferece para o seu organismo nutrientes, é apenas um alimento. Eu vou citar um exemplo. Você vai tomar um refrigerante, então o refrigerante ele é um alimento, mas ele não tem nenhum nutriente. Então você só está se alimentando, mas não está se nutrindo. O oposto, está se enchendo, tá como se diz enchendo. o outro. O oposto, se você tomar um suco de fruta, né, da própria fruta, um suco natural, então você está se alimentando e está se nutrindo, porque você está adquirindo vitaminas, minerais. Se você não coar, tem as próprias fibras também da fruta, então você está se alimentando e nutrindo. Quanto você pode estar tomando uma outra bebida que você está só apenas se alimentando. Então, essa é a diferença. Eu posso estar me alimentando, mas é apenas um alimento que a gente chama, às vezes, de calorias vazias, porque não oferece nenhum benefício ao organismo, e pode, ao mesmo, da outra maneira, estar se alimentando com um alimento mais nutritivo, que vai lhe oferecer substâncias para a regulação do seu organismo, né? Você me deu o exemplo do que a gente se alimenta. Sim. Coca-Cola, suco. Suco de fruta, que é muito bem-vindo. É alimento? É um alimento. Mas ele é alimento só, ele é nutricional também. Justamente, é um alimento nutritivo, justamente por conter vitaminas e minerais e fibras das frutas. Então, você não está apenas se alimentando, você está se nutrindo também. Eu posso fazer uma análise que o que traz benefício pode ser nutritivo, o que não traz é só um alimento? Sim, justamente por isso, assim, quando você toma um alimento, come ou consome um alimento nutritivo, ele vai oferecer, como disse a vocês, substâncias, quer seja proteína, quer seja carboidrato, lipídios de boa qualidade, vitaminas e minerais que são essenciais para o seu metabolismo funcionar corretamente. Né? Ao mesmo tempo, quando você se alimenta de um alimento que não é nutritivo, como eu estou chamando de calorias vazias, você só está
consumindo alguma coisa, mas ele não está trazendo benefício nenhum, muito pelo contrário. Esses alimentos, como eu citei o caso do refrigerante, é um dos piores alimentos que nós temos, né? Que nós consumimos, que, assim, ele pode até prejudicar o nosso organismo, dependendo da quantidade que a gente ingere. Entendeu? Então, assim, a diferença, e por isso que a gente preza tanto, assim, como é mais alimentos saudáveis, mais alimentos in natura, menos processados, justamente por isso, porque eles são mais nutritivos. Eles vão gerar substância no seu organismo que vai melhorar o bom funcionamento dos órgãos, enfim, do seu organismo como um todo. Nós introduzimos no nosso programa que nós somos aquilo que comemos, e aquilo que nós comemos é o que nós somos. Analisa assim pra gente, explica aí melhor o que quer dizer. É isso mesmo. Se eu sou uma pessoa que consegue consumir bons alimentos, eu vou tornar meu organismo mais forte, mais saudável. Então, assim, eu sou aquela pessoa que adquire através do alimento a promoção da saúde. Eu estou gerando dentro de mim, através do que eu estou consumindo, saúde ou não. Né? Então, se eu sou uma pessoa que come muito fast food, alimentos processados, alimentos ricos em açúcar, em sal, em gordura, então eu estou fazendo com que o meu organismo possa ter problemas futuros de saúde. Porque esses ingredientes, apesar de que são eles que dão sabores aos alimentos, é por isso que a gente gosta tanto, né? Aprecia tanto os alimentos mais processados, mas em compensação é eles quem pode trazer muito danos para o nosso organismo, porque o excesso de sal, excesso de açúcar e excesso de gorduras saturadas, eles terminam se depositando em algum órgão, né, e termina produzindo algum problema futuro, quer seja diabetes, a própria pressão alta, a obesidade, né, e alguns tipos de câncer também, com excesso de gorduras saturadas. É um vilão danado essa gordura saturada. Então, nós somos o que comemos, professor. Porque vai depender da qualidade do que estamos ingerindo. Né? Então, se eu sou uma pessoa saudável, eu ingiro coisas mais saudáveis. Nós falamos antes na questão da quantidade, que é alimentos, né? Uhum. E o que é nutritivo. Agora nós estamos na qualidade. Na qualidade. Isso traz um envelhecimento mais satisfatório. Sim. Com certeza. Em todos os ângulos que a gente pode falar, tanto na questão de você viver mais etário, né, de acumular mais anos de vida, tanto na questão psicológica, tem uma relação muito grande o que você ingere, né? Logo que você disse muito, me explica isso muito. Muito, porque é aquela coisa. Infelizmente, a nossa indústria da alimentação, ela visa essa oferta de alimento rico nesses ingredientes que eu falei, como sal, açúcar e gorduras, a fim de proporcionar o prazer, né, do sabor dos alimentos. Mas aí, às vezes, ela não se preocupa com a qualidade que ela está oferecendo ao nosso indivíduo, né? Principalmente ao idoso, que ele tem algumas particularidades que nós temos que prestar atenção. Quer seja na questão da própria mastigação, da consistência do alimento, da questão da hidratação, que o idoso ele precisa também ter essa preocupação com a hidratação. Muitos, até mesmo como conhecimento do consultório, só toma um pouquinho de água na hora de tomar a medicação, né? A deficiência de algumas vitaminas, vitamina D, vitamina C, vitamina A, justamente pela pequena quantidade de alimentos in natura que nós hoje estamos ingerindo e pela grande quantidade de alimentos processados ou ultraprocessados que nós estamos consumindo. Então, a qualidade desses alimentos processados não oferece para a gente saúde, não oferece, ele oferece sabor e prazer, né? Pelo sabor, pelo gosto. Realmente eles são feitos para isso mesmo. Mas em compensação, em termos de qualidade, eles estão afetando nossa saúde, né? Hoje em dia, eu sempre, pelos nossos estudos, a gente vê que os alimentos hoje em dia, eles são a maior causa, uma das causas, claro, tem outras causas, mas assim, como nutricionista, eu vejo que é uma das principais causas da promoção de tantos problemas de saúde que nós temos hoje. Né? A nossa alimentação, ela está, como eu disse a você, a indústria do alimento, ela nos oferece muitos alimentos processados e não quer saber de qualidade. E a gente está com alimentos prontos, semi-prontos,
né? Nosso estilo de vida mudou bastante de umas décadas para cá. Você falou aí da questão do paladar, que as indústrias sempre fazem, daquele aroma, daquele sabor. E o idoso, já me falaram, eu já li alguns, que o idoso perde o paladar. Perde com o tempo. Está se fazendo, a indústria alimentícia, está se fazendo alguma coisa para dar esse sabor? É justamente acentuando esses sabores através de alguns aditivos químicos, né, aromatizantes, como você falou, para chamar a atenção do idoso, para tentar fazer com que ele sinta esse sabor. Mas, ao mesmo tempo, essa alta concentração desses aditivos químicos termina prejudicando a saúde, né? O idoso, naturalmente, ele perde a questão do paladar, as próprias papilas gustativas elas vão se danificando com o tempo, e, ao mesmo tempo, a grande quantidade de medicamentos que tomamos, né? Então, termina também interferindo na questão do apetite e de sentir o sabor do alimento. Me diga uma coisa, agora você me fez me lembrar outra questão da pessoa idosa. Como é o mecanismo que ele tem de se alimentar e de se nutrir? Na questão da mastigação, na questão... me falaram que o idoso não pode comer muito sólido, nem muito líquido. Quando acontecem esses estados, o que é que pode acontecer no organismo? Professor, isso vai depender de cada indivíduo, né? É a questão mesmo de se existe alguma... Quando eu verifico um paciente ou um amigo, assim, que tem esse problema de alimentação, a gente verifica como um todo. Então, assim, se ele tem a dentição que possa mastigar, eu passo alimento sólido tranquilamente. Agora, se ele tem problema de dentição, usa alguma prótese que está machucando a gengiva, então termina você procurando alimentos mais maleáveis, né? Um pouquinho mais líquidos, digamos assim, ou pastoso. Mas vai depender de cada pessoa. Vai depender de como ele está se comportando, no caso, de aceitar ou não aquela alimentação. Então, assim, isso é muito individual, né? Sou assim, de observar e perguntar, né? Se ele consegue comer todos os tipos de alimentos. Se ele disser que sim, não tem problema. Mas se ele disser, não, eu só consigo comer alimentos mais maleáveis, mais pastosos, aí eu indico que você cozinhe mais um pouquinho, né? Para ficar um pouco mais pastoso, para que ele possa ter essa mastigação, que de certa maneira pode ser um pouco deficiente, mas que vai também, você dentro dessa possibilidade dele mastigar ou não, você vai oferecer os alimentos apropriados para eles, né? Rico, como eu digo, sempre em nutrientes. Sempre olhando a dieta. Sempre olhando a dieta. O que é dieta? Dieta é tudo que nós consumimos, na verdade, né? Até a gente, às vezes, não gosta muito de usar assim, dieta, porque fica muito padrão, né? É uma palavra popular, né? Chique, fica né? muito padrão. Chique. Estou de dieta, né? Principalmente a pessoa idosa, né? Mas a dieta é tudo que nós consumimos durante o dia, né? Aquele nossa rotina, nosso hábito alimentar. Aquilo é uma dieta que a gente analisa, né? Eu como profissional de nutrição, eu analiso aquela dieta do paciente e dependendo dele ter algum problema de saúde ou não, eu posso fazer algumas alterações, né? Para melhorar o estado dele, para controlar alguma taxa. Então, eu verifico dentro do dia a dia dele, da rotina e dos gostos dele, a gente faz a dieta, como diz a história, mas justamente visando a melhoria da saúde, né? Olha, nós estamos ainda na fase pandêmica. Como eu disse, já estamos quase no fizinho, né? Da fase pandêmica, quando estava lá com intensidade maior, nós tivemos de mudar nosso estilo de vida. Tanto para adquirir esses alimentos, confiar muitas vezes em cozinhas de restaurantes, quanto na maneira da gente comer, horário, porque você dormia muito mais, não tinha tempo desregulava também seu estilo de vida doméstico. Como é que vai ser, depois que a pandemia, a gente volta, você acha que vai normalizar? O que é que vai interferir? Que você ter esse estilo de vida agora e você ter que voltar ao normal, retornar. Professor, eu notei duas coisas nessa pandemia com relação aos idosos, até as pessoas adultas mesmo. Foi assim, um grupo, eles como estavam em casa, produziam,
faziam sua própria alimentação, cozinhavam sua própria alimentação. Então, pela questão da imunidade, que também foi bastante discutida durante esse período, né, vamos fortalecer nossa imunidade, vamos melhorar nossa imunidade, então se verificou também a grande aquisição de alimentos in natura. Então, foi muitas frutas, muitas verduras, né, e a própria pessoa, por estar em casa, questão do isolamento, elas estavam preparando sua alimentação. Então, teve esse grupo que estava preparando sua alimentação com mais qualidade, digamos assim, e teve um oposto, que assim, que por não cozinhar, pediu muito fast food, pediu muito alimento pronto, sabe? Num delivery, como diz a história. Então, nós tivemos esses dois segmentos. Com o retorno do nosso dia a dia, com o retorno das atividades, felizmente, essas pessoas que estavam cozinhando, algumas continuaram a cozinhar, né? Levar a sua própria marmita hoje para o trabalho. O idoso, queira ou não, ele passou a gostar também de fazer suas próprias refeições, porque ele viu a necessidade para o seu organismo. Isso foi muito discutido durante essa pandemia, de você ter uma alimentação mais saudável para reforçar seu sistema imune, para conseguir combater ou até minimizar os efeitos do vírus, né, caso a pessoa seja contaminada. E tem as pessoas que vão continuar comprando alimentos semi-prontos ou prontos, né, que é justamente os que, dependendo da situação, se não for uma marmita, digamos assim, de qualidade ou de alimentos mais naturais, termina prejudicando a saúde, se for aqueles semi-prontos, que é só você, né, esquentar no micro-ondas. E é como eu digo, infelizmente eles vêm com muitos aditivos químicos, porque eles precisam passar um tempo com sabor, né, com o aroma agradável, e também passar o tempo de prateleira, como nós chamamos. Então, assim, esses grupos eu acho que tendem a se manter, né? Ou assim, quem gostou de cozinhar vai continuar esse processo de preparar alimentos, e os outros demais, se não começarem também a se preocupar com a alimentação, infelizmente vão continuar pedindo em delivery. Tem que se adequar. Tem que se adequar ao modelo. Justamente, né? Quando é que nós devemos ir para o nutricionista, principalmente o envelhecente? Olha, eu sou sincera que nutricionista você deveria procurar desde o momento da concepção mesmo, assim. Quando uma mulher decide engravidar, ela deve procurar um nutricionista, justamente para gerar uma criança mais saudável, né? E ter o seu tempo de gestação saudável. E aí você procura todas as etapas da vida, porque assim, a prevenção, ela é muito importante e ela se consegue com a nutrição. Então, às vezes as pessoas não sabem como se alimentar, o que é que eu posso comer para ter uma melhor disposição, o que é que eu posso comer para melhorar as atividades do meu dia a dia. Então, como você pode procurar um nutricionista se você tiver essa preocupação em todas as etapas da vida. Seja criança, a mãe, né, procura um nutricionista para na introdução alimentar, bebê depois de 6 meses de amamentação. Eu estou indo porque quando criança, mãe sempre é nutricionista, justamente, é pediatra, é tudo. Essa né? preocupação. Então, você tem que se manter pelo longo da vida. Hoje, infelizmente, eu atendo algumas pessoas jovens com seus 30, até mesmo 40 anos, que nos procuram para ter uma boa alimentação, para fazer uma reeducação alimentar, porque eles estão notando que a alimentação não está agradável, não está boa, né? Está precisando de alguns ajustes. Então, o que é que eu posso me alimentar para poder ter uma idade maior, assim, mais tranquila, com menos problemas de saúde, né? Ainda mais essas pessoas, geralmente, têm avós, têm pais que já têm problema de saúde, então já estão pensando na prevenção, né? Às vezes tem um pai que é diabético, então já pensei, eu posso ter, pela questão genética, né? Ser diabético, então já vou procurar um nutricionista para prevenir isso, para evitar esse problema da diabetes. Você me chamou a atenção aí quando você disse que os jovens, eles procuram já o nutricionista por alguma coisa, por algum fato, porque está praticando atividade, por aí. O idoso, ele só procura na hora quando precisa de uma patologia, porque está enfermo? Infelizmente, professor, a maioria, eu acho que, assim, digamos que 85% dos meus pacientes, eles só vão me procurar quando tem alguma patologia. Geralmente diabetes, geralmente pressão alta,
obesidade, a própria obesidade, gordura no fígado. Então, a maioria, infelizmente, só nos procura quando tem algum problema de saúde e são encaminhadas, às vezes, pelos médicos, dizem, olha, você precisa fazer uma dieta, porque só a medicação não está resolvendo. Né? Porque, assim, às vezes, alguns pacientes ou indivíduos acham que só a medicação consegue controlar. Mas a alimentação ela é muito importante. Né? Como nós conversamos no começo, nós somos o que comemos. Então, não adianta você estar tomando uma medicação se você não está sabendo o que se alimentar. Termina uma coisa prejudicando a outra. Né? Então, assim, a maioria dos meus pacientes, infelizmente, me procuram quando estão com uma diabetes descompensada, estão com pressão alta, obesidade, às vezes até mesmo justamente pela questão da obesidade, trazendo outros problemas de saúde, né, como a questão de se sentir cansados, se sentirem com dores no joelho, nas articulações, principalmente das pernas. Então, aí termina a maioria só nos procurando para cura, digamos assim, para o tratamento. Infelizmente. Nós sabemos que tem uma fase de transição de 45 a 55 anos, que a gente chama de pré-idoso. E justamente aí tem os maiores impactos de sua vida. Seria necessário, nesse tempo, a pessoa que está nessa transição etária, ele procurar um nutricionista já para se resguardar na transformação que ele vai ter biológica? Com certeza. A gente já conhece a questão das deficiências que naturalmente acontecem no nosso organismo, quer seja em termos de calorias ou quer seja em termos de nutrientes. Então, assim, os 45, 40 anos, a gente já deve se preocupar com isso. Porque nosso organismo, naturalmente, ele vai se debilitando. Alguns hormônios vão deixando de ser produzidos com grande quantidade, então já vai diminuindo. A própria mulher, ela vai entrar na menopausa, isso também acarreta alguns problemas, pode acarretar alguns problemas de saúde futuro. Então, tudo isso você já vai pensando na prevenção, né? E a melhor forma de você prevenir é com a alimentação. Eu quero até aproveitar para deixar claro que o nutricionista não é aquele carrasco, não, porque ainda se fala, eu não vou para o nutricionista que ele vai cortar tudo que eu desejo, tudo que eu gosto. Minha cerveja, meu bolo, Sim. meu doce. Então, termina também essas pessoas, por isso também pode ser isso também, que acarreta a pessoa só ir quando tem necessidade, né? Mas não é isso, não, gente. A gente não somos carrasco. Como eu digo, dependendo da qualidade das refeições das pessoas, eu faço só algumas alterações que eu vejo que são necessárias, né? Mas se a pessoa gosta de um doce, dependendo da situação, eu deixo o doce, né? As bebidas alcoólicas, a gente tem que conversar. Tem que conversar, isso. Me diga uma coisa, Natal, Ano Novo. É uma das melhores épocas, porque que as pessoas mais se fartam, né? Por causa das questões das confraternizações, apesar que eu acredito que esse ano vai ter menos, né? Um pouco, mas existe a questão da própria ceia de Natal e da ceia de Réveillon. E eu sempre digo para meus pacientes, a questão toda, nesse caso, se você não preservar muita qualidade, mas veja então a quantidade, né? Nessas refeições, geralmente, existe pratos mais elaborados, às vezes com mais sal, às vezes com mais açúcar, né? Mais sobremesa, essas coisas assim. Então, que eu vou dizer que não seja proibido, não. Aí, nesse caso, veja a quantidade, né? Não abuse, faça o seu pratinho e fique satisfeito com aquele prato, só cuidado na repetição, né? De estar repondo. Eu, às vezes, falo para a pessoa assim, eu vou ter uma festinha para ir, eu tenho confraternização. Não tem problema, desde que você vise a questão da quantidade, não exagere, né? Não exagere, porque tudo que a gente consome fica no nosso organismo e ele vai parar em algum lugar, né? Então, dependendo do que seja, é a questão do sal, ele vai parar nos rins, que pode dar alguns problemas, né? Renal, retenção líquida, aumentar a pressão, né? Esse é um exemplo assim, mas assim, eu acho assim, eu gosto muito das ceias de Natal, para mim são de final de ano, são uma delícia. E é questão também da confraternização, né, do próprio idoso estar com a sua família, estar com seus amigos, às vezes tem uns grupos que eles participam. E é muito gostoso isso, essa confraternização. E sempre tem alimentos, né, e das mais variáveis. Mas a questão da quantidade, é só não né, exagerar.
Eu, às vezes, professor, só um parênteses assim, eu sempre digo aos meus pacientes, olha, você só tem 2 momentos que você pode comer assim, entre aspas, um pouquinho à vontade. É no seu aniversário, que você tem que comemorar, é uma data importante, e no aniversário de Jesus, que é no final do ano, que é essa questão da confraternização. Mas no dia a dia, você tem que ter cuidado na qualidade. Quem são os vilões da nutrição? São os alimentos processados e ultraprocessados que nós temos hoje. A grande quantidade de alimentos prontos ou semi-prontos. Esses são o nosso grande vilão da nutrição, porque, como eu falei, eles são muito atrativos, eles são muito saborosos, né? Tantas vezes que meus pacientes assim, o que é bom, o que é gostoso faz mal, né? Justamente por isso, porque eles colocam, a indústria, ele coloca isso para despertar o sabor, para despertar o prazer, né, de você gostar, de você se tornar cliente dele. Só que, como eu digo, são produtos químicos. São produtos que não são absorvidos no nosso organismo. Nosso organismo não aceita, não está trazendo benefício. Então, nosso maior vilão hoje em dia da alimentação são os alimentos prontos ou semi-prontos, processados. Esses de embalagem, esses de caixinha, né, esses que ficam tanto tempo na prateleira, 1 ano, 2, 3 anos na prateleira ali, com aquele tal de vencimento. Então, é isso o nosso grande vilão. Verão. Verão, uma das melhores épocas. Aí eu tenho atenção, como eu falei, aos idosos e até às pessoas, a questão da hidratação, tá? Às vezes o idoso ele não sente calor, às vezes ele não sente sede, passa o dia todo sem tomar um copo com água. Então, como eu disse, só toma 4 dedinhos, um copinho para tomar medicação pela manhã. Qual é o ideal? O ideal é você tomar pelo menos 2 litros de água por dia. Isso independente de 60, 80 anos? Sim. Se você quiser saber a sua quantidade exata, você multiplica 30 a 35 ml de água vezes o seu quilo de peso. É um copinho, né? Aquele copo, né? Que a gente chama de cerveja. Não, mas aí você multiplica. Uhum. Você pega assim, o idoso, a gente coloca 35 ml de água por quilo de peso. Né? Então, no caso, se eu tenho 70 quilos, com mais ou menos 30, alguma coisa, eu sei que dá uma faixa de 2.000 e poucos ml de água. Quase 2 litros. 2 litros. Por isso que a gente arredonda para 2 litros. E outra coisa é justamente isso, aproveitar que nós, aqui no Nordeste e no Brasil como um todo, nós temos alimentos mais diversificados e ricos possíveis. Principalmente, né? Em vitamina C, justamente, né? Frutas, olha, manga, melancia, melão, laranja, sabe? E você pode fazer um suco. A jaca é uma delícia. Pode fazer um suco, pode colocar na geladeira para ficar geladinho. Então, fazer um picolé mesmo da própria fruta. Então, essas coisas assim que a gente tem que ver no verão é da hidratação e justamente adquirir e consumir alimentos mais frescos, digamos assim, né? Que sejam mais geladinhos, mais frescos mesmo, porque aí vai dar uma refrescância também no nosso organismo e vai hidratar, né? Não precisa ser só a questão da água. A água ela é importante. Mas aí, se você também consome esses alimentos mais frescos, geladinhos, também vai dar essa hidratação através com sabor, né? Com certeza. Estamos chegando já à reta final do nosso programa. Que pena. Mas o que foi que nós conversamos é que você acha que não ficou contente e que você pode enriquecer mais ainda? Olha, ou então o que nós deixamos de falar. Não, eu só gostaria de passar uma mensagem o seguinte: vamos resgatar a alimentação saudável, aquela alimentação que nossos avós, que nossos pais tinham, que era menos produtos industrializados. Eles plantavam, eles colhiam, né? Eles usavam tempero, cheiro verde, né? Vamos, assim, voltar à aquisição disso, de a gente ter a nossa hortinha pequenininha mesmo, um pouquinho de açafrão, um pouquinho de usar cominho, coloral, em vez de temperos prontos. Então, vamos resgatar isso. A boa alimentação, a saudável alimentação, como eu falo, comida de verdade, né? E menos processados, menos caixinha, menos embalagem, sabe? Porque isso é que faz mal. É isso que eu gostaria de passar para os seus telespectadores. Obrigado, gerontóloga, né, gerontologista, que você também é, né, nutricionista, Joselita Santos, e muito obrigado ao nosso telespectador. Até breve.